Bom dia, boa tarde, boa noite. A minha entrevistada desta semana já mudou de vida várias vezes por meio de tipos diferentes de concursos. O primeiro deles foi uma seleção dentre milhares e milhares de outras moças que competiam na televisão para substituir a Sheila Mello como loira do Tchan. Após ganhar e ficar 4 anos no grupo, ela novamente voltou a competir por uma vaga, agora na faculdade de jornalismo. Depois de formada, ela abriu uma editora e em 2017 resolveu encarar o mundo dos concursos que conhecemos por aqui no canal, os concursos públicos. Aos 39 anos e já mãe de uma menina de 8 anos, ela tomou posse como policial rodoviária federal e está aqui conosco hoje. Converso com a Silmara Miranda. Seja muito bem-vinda, Silmara. Muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Boa noite, Gabriel. O prazer é meu ter a oportunidade de contar um pouquinho da minha história. Bom, antes de iniciarmos aqui, quero pedir a você que assine nosso canal, ative as notificações, clique aí no sininho que está na sua tela para você receber em primeira mão todos os conteúdos que lançamos por aqui. Toda quinta-feira, uma nova entrevista para você. Silmara, você ficou famosa aos 22 anos quando ganhou o concurso da loira do Tchan. Como é que era a sua vida antes disso? Eu fazia faculdade de Educação Física aqui em Brasília e engraçado que desde essa época eu já imaginava em concluir a minha faculdade e começar a estudar para concurso. Naquele momento eu ainda não tinha o direcionamento assim que seriam concursos policiais, mas você sabe, aqui em Brasília as pessoas pensam muito sobre isso, né? As pessoas estudam muito para concurso. E aí naturalmente eu iria por esse caminho também, né? Estava no 7º semestre de Educação Física, ia concluir, dava aulas em academia aqui em Brasília, de dança, inclusive, de ginástica. E aí no 7º semestre surgiu a oportunidade de participar desse concurso da Loira do Tchan, e eu disputei com 2.500 meninas. Enfim, fui para São Paulo, fiquei 2 meses em São Paulo e depois que ganhei o concurso da Loira do Tchan, fui morar em Salvador. E aí, enfim, todos os meus planos tomaram outro rumo, né? Fui viver daquilo que eu amava fazer, que foi dançar, e foi uma época maravilhosa na minha vida. Fiquei 4 anos no El Tchan e vivi momentos incríveis lá. Esse concurso que você participou era televisionado, semanal e com horas de dança sem parar, né? Como é que isso te ajudou a ter mais disciplina e até mesmo com as questões depois que vieram no concurso como o TAF? Exatamente. Eu já fazia o curso de Educação Física, já treinava desde os 18 anos na academia, sempre fui muito disciplinada com a academia, assídua, né? Gosto sempre de acordar, já ter meu dia todo arrumadinho, todo organizadinho. E na época do El Tchan eu já fazia academia, já estudava educação física, dava aulas de dança, dava aulas de ginástica. Depois que entrei no grupo, continuei com essa disciplina de ir para a academia. Claro que os horários eram bem mais complicados, porque tinham as viagens e tudo, mas sempre fui muito disciplinada, sabe, Gabriel? E sempre quando abracei, assim, alguma missão na minha vida, eu sempre fui até o fim. E foi assim com o El Tchan. Meu contrato era de 4 anos, e eu sabia que eu ficaria 4 anos no grupo, eu sabia que provavelmente eu não renovaria o meu contrato. Então, eu sempre soube que era uma coisa passageira, né? E foi assim, fiquei até 2007 no El Tchan. E aí, por que depois você decidiu escolher a faculdade de jornalismo? Então, porque aí no El Tchan eu frequentava muito, né? Eu conhecia muitos jornalistas na época, eu ia muito nas redes de televisão lá, Record, né? Bandeirante, Globo, tudo. A gente frequentava o ambiente lá televisivo. E eu conhecia o pessoal, gostava do ambiente, gostava dessa coisa de televisão, tal, gostava do esporte, tanto que depois eu cheguei a trabalhar na Record como apresentadora de esportes. Mas foi por aí, a vida foi me levando assim. Até então, o sonho do concurso ficou um pouquinho adormecido, né? De estudar para concurso, porque eram muitas coisas ao mesmo tempo, fazia muitas coisas.
E aí, quando a gente começa a estudar para concurso, a gente tem que ter uma disciplina, assim, de você focar mesmo naquilo, né? Nada pode te distrair. Pelo menos para mim, né? Foi assim. Foi numa época, assim, que eu decidi fazer só isso. Então, na época, eu nem pensava em estudar para concurso. Eu estava vivendo minha vida, me formei em jornalismo, trabalhei na minha área de jornalismo, trabalhei na TV, trabalhei em rádio, e aí depois quis montar a minha própria editora, né? E aí trabalhei com revista também. E aí, depois de empreender, você decidiu aí, aos 36 anos, encarar o mundo dos concursos. O que te motivou a mudar de vida novamente? É isso. Antes até de tentar, de voltar para Brasília, né, para estudar para concurso, eu tive uma empresa, tive uma loja de restaurante, então eu fui tentando empreender ainda através de outras formas, né? Mas com 36 anos, uma vez me perguntaram assim, Silmara, o que você quer da vida? E foi a pergunta assim que eu acho a mais importante da minha vida, que eu falei, verdade, onde eu estou, né? O que eu estou fazendo? Eu estou trabalhando com uma coisa que eu não gosto, estou vivendo em um lugar assim, longe da minha família, morava em Salvador, longe da minha família, não ganhava o quanto eu queria ganhar, não tinha estabilidade, fazia o que eu não gostava. Eu falei, bom, e aquele sonho, né, que eu tinha lá com 22 anos, que nessa caminhada eu cheguei a tentar algumas vezes a voltar, mas nunca tão firme quanto com 36 anos. Com 36 anos eu falei, eu vou voltar para Brasília. Então foi assim, foi tudo muito planejado. Eu morava em Salvador em 2015, né? Foi 2014, 2015, 2016. Eu morava em Salvador e no meio de 2016, e aí eu pensei, no final do ano eu volto para Brasília e eu vou estudar para concurso. Eu vou dedicar minha vida a estudar para concurso, um período, eu sei que vai ser um período, eu me dei 3 anos, então eu falei, eu vou me dar 3 anos para estudar para concurso, e nesses 3 anos eu vou passar. A gente sabe que nesse mundo dos concursos não depende só da gente, né? Mas como eu comecei do zero, eu não sabia nada, eu era formada em jornalismo, então eu ia começar do zero, dos direitos e tudo, estudando. Aí eu falei, não, quanto mais tempo eu tiver, melhor, que eu estudo mais, que eu tenho mais tempo para aprender. E aí eu me dei 3 anos e foi tudo muito planejado, assim, e foi exatamente, passei no concurso antes, né, desses 3 anos, mas quando eu tomei posse já estava completando os 3 anos. Acabou que deu certinho, né, o prazo. Foi. Como é que era a sua rotina? Você já tinha uma filha, né, na época, uma filha pequena. Como é que você conciliava tudo? Como é que você se organizava? Sabemos que você é muito disciplinada, mas é um concurso puxado, né? Você escolheu carreiras difíceis aí de ingressar. Eu escolhi essa carreira porque, como eu sabia que eu ia ficar muito tempo estudando, eu falei, não vai ser em 1 mês que eu vou passar, em 2 meses. Eu queria, assim, eu gosto de aprender. Eu gosto de aprender. Estudar é bom, estudar é gostoso. Você aprender novas coisas é bom. E eu queria aprender uma coisa que eu me interessasse, né? E eu me interessava por essas matérias, né? Não só constitucional e administrativo, que cai em todos os concursos, mas eu gostava muito de penal, eu tinha muito interesse em aprender penal, processual penal. Então eu fui por esse caminho, assim. Eu falei, já que eu vou ter que estudar bastante tempo, eu vou estudar matérias que eu gosto e que eu quero aprender, que eu tenho curiosidade de saber como é que funciona. Aí eu estudei bastante penal, processual penal, legislação especial, e especificamente a PRF, eu gosto muito de trânsito. E aí peguei o Código de Trânsito também, né, o CONTRAN e tudo. E aquilo ali para mim era prazeroso, é muito prazeroso você aprender coisas novas, né? E aí foi por isso que eu fui pela carreira policial. O meu dia a dia, como é que era? Eu sempre fui muito disciplinada com... Eu nunca fui prisioneira do dinheiro, eu sempre fui muito controlada. Então, desse tempo todo, durante toda a minha vida, eu fiz as minhas economias. Então, eu me dei o direito de, durante todo o tempo que eu estudasse, eu
ia me dedicar exclusivamente a estudar. Então, eu acordava cedo, eu deixava minha filha na escola, eu ia para minha academia, voltava e estudava o dia todo. A minha filha ficava o dia todo na escola, eu estudava o dia todo, e chegava no final do dia, eu ia buscar, e à noite era para cuidar da casa, cuidar dela, e ficar um pouquinho com ela. Então, essa era a minha rotina. As pessoas perguntavam, nossa, você não sai, você não... Eu falei, olha, eu nunca fui muito da noite, eu sempre fui mais de curtir o dia, né, gostava de curtir final de semana com a minha filha. Foi um período, como a minha vida foi muito agitada em Salvador, eu saía muito à noite, então foi um período mesmo de eu me reencontrar, sabe, de eu falar, não, é só uma fase, é só uma fase. O que as pessoas, elas me escrevem muito no Instagram e perguntam, né? Então, o que eu queria falar muito para as pessoas é que é só uma fase, vai passar. Eu me dei 3 anos, né? 3 anos as pessoas vão ter, às vezes 2, às vezes 1, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas o que é isso para você mudar a sua vida toda? Né, para você ter uma estabilidade, isso não é nada. Então, hoje, não que eu parei, eu não parei, eu ainda tenho muitos sonhos para realizar, eu ainda tenho muitos planos, muitos projetos, as pessoas vão me acompanhar no Instagram, as pessoas vão ver o meu caminhar, e eu continuo, a PRF foi um grande sonho que eu realizei, ser loira do Tchan foi um grande sonho, a minha filha é um grande sonho, né, Deus tem a mania de realizar os meus sonhos, então ele já realizou tantos sonhos na minha vida e não parou por aqui, ainda tem muita coisa aí para vir. Certamente. E até chegar na PRF, você chegou a fazer outras provas? Eu eu comecei a estudar em 2017 e eu comecei a focar na PRF já. De cara, eu já comecei a estudar para PRF. E no final de 2017 saiu o primeiro concurso que eu fiz, que foi o da Polícia Civil de Santa Catarina. E foram 2 concursos, né? Para o mesmo órgão, foi de escrivão e de agente. E eu fiz os 2 e eu passei nos 2. Então, isso assim, com 8 meses de estudo, né? Eu tinha começado a estudar em fevereiro, a prova foi no final do ano, com pouco tempo de estudo. Isso, assim, foi uma injeção de ânimo enorme, uma cidade maravilhosa, né? Que é Santa Catarina, viajei para lá algumas vezes, inclusive o CFP da PRF é lá. E eu passei em 2 concursos, eu falei, gente, é sinal de Deus, de que eu estou no caminho certo. Foi tão importante eu ter passado nesses 2 concursos, assim, com pouco tempo de estudo, que eu vi que eu estava no caminho certo. Eu falei, não, é por aí, eu estou acertando, né? Óbvio que quando a gente começa a estudar, a gente fica meio perdida, a gente não sabe como estudar. Mas eu vi que eu estava no caminho certo. Se eu passei em 2 provas, né? Eu estou no caminho certo, é por aí mesmo. É foco, é disciplina, é estudar o dia todo, é estudar, não tem jeito, você tem que saber o que vai cair na prova, tem que saber como é a prova, né, de que forma que as bancas cobram, e eu fiz tudo certinho, eu fiz o meu feijão com arroz ali, não, sabe, e eu falei, não, é isso aqui que eu preciso, acho que cada pessoa também tem a sua forma de estudar, né, algumas gostam de vídeo, outras gostam de ler, outras gostam de estudar por exercício, e eu segui o meu caminho, eu segui o que eu achava que por onde eu estava indo certo, e ter passado nessas 2 provas em Santa Catarina foi realmente uma luz no meu caminho, e fiz outras provas também que eu não passei, né, eu fiz teve uma na Câmara do Goiás que eu fiz também, só que sempre focada na PRF. Eu não quis, porque assim, a gente fica muito tempo estudando, e aí é bom a gente ficar fazendo algumas provas, né? Até para se ambientar com aquele momento de estar fazendo a prova, com o tempo que você tem para responder as questões, para fazer a redação. Então eu ia mais para assim, para me acostumar, para perder os nervosismos, para ficar uma coisa mais comum, né? Para de Santa Catarina eu estudei, mas para as outras que eu viajava assim para fazer, aí eu já não foquei tanto assim, já estava mais focada na PRF mesmo, que era o que eu queria, né? Desde o início. Foi para isso que eu voltei para Brasília. Me diz uma coisa, quando você mudou, né, drasticamente aí o rumo da sua carreira, deixou de lado o mundo do empreendedorismo, voltou a Brasília com filha pequena, alguém estranhou esse movimento? Recebeu algum comentário ali? Ou o pessoal apoiou de fato
toda essa situação aí nova? As pessoas, eu não compartilhava em redes sociais, né, que eu estava estudando, eu não compartilhava que eu estava estudando para concurso com as minhas redes sociais, nas minhas redes sociais. Mas com todo mundo que eu chegava perto para conversar, eu não tinha, né, o menor problema em falar a respeito disso. Inclusive, era bom, né, porque eu ficava tanto tempo quietinha, sozinha. Eu gostava de estudar sozinha, né? Eu não gostava de estudar acompanhada, não gostava de ir para a biblioteca. Como eu ficava em casa, né, e a minha filha ficava na escola o dia todo, eu ficava sozinha e eu conseguia estudar tranquilamente em casa, sozinha. Era bom que aí eu parava, ia me alimentar ali mesmo, né? Tudo que eu precisava eu já tinha ali perto da minha casa. Então, dentro da minha casa. Então, assim, quando eu comecei a estudar, eu compartilhava com algumas pessoas próximas, algumas que já tinham passado por isso, conversava, recebia o apoio, é muito importante a gente receber o apoio de pessoas próximas. Recebi o impulso inicial, minha amiga foi uma grande amiga, ela é PMDF, e ela me ajudava muito, me aconselhava muito, e ela fazia muito eu acreditar em mim mesma, sabe? Às vezes quando eu falava, nossa, acho que eu não vou conseguir, vai conseguir. Eu acho que é tão importante isso, as pessoas saberem que elas são capazes, sabe? Foi tão importante para mim escutar isso, que eu era capaz, de que eu ia conseguir, e que era isso, eu não compartilhava com geral, com o Brasilzão, mas aqui eu compartilhava minhas dificuldades, até mesmo porque era bom receber o apoio e o incentivo das pessoas próximas. Como é que foi a sensação quando você tomou posse aí, quase esgotando o limite aí dos 3 anos que você estabeleceu? Foi uma das maiores realizações da minha vida, né? Sensação de dever cumprido, sensação de que o que eu quero eu posso mesmo, eu consigo, é só ter determinação, paciência, muito difícil, estudar para concurso é muito difícil, porque é uma fase muito solitária, né? Você, pelo menos para mim foi, porque eu estudava sozinha, então você fica muito sozinho, depende única e exclusivamente de você, né? Ter a consciência de que você precisa fazer aquele dever de casa ali, você precisa estudar, mas também tem aquela coisa externa de que tudo bem, eu sabia que eu ia conseguir, mas quando, né? Quando que isso vem? De repente, se não fosse na PRF, né? Quando seria que eu ia passar? Eu sabia que uma hora ia passar, uma hora acontece, mas eu não sabia quando, e essa dúvida de quanto tempo mais eu teria que esperar é que é angustiante, assim. Mas muita fé em Deus, renovando minha fé o tempo inteiro. E cheguei naquele momento de posse, e não tem como você relembrar, né? Não tem como você não relembrar tudo que você viveu desde o início lá, desde quando eu estava lá em Salvador, em 2016, em julho, que eu falei, vou programar minha vida. Olha, em dezembro eu me mudo para Brasília, no início do ano eu começo a estudar, e aí fui passando por... eu quis dar muito gás no início, porque a gente começa a cansar um pouco, né? Chega um momento que a gente começa a cansar um pouco, assim, do estudo. Por isso que é importante a gente ter sempre o apoio, assim, de pessoas incentivando. Mas foi maravilhoso. Bom, respondendo a sua pergunta, foi uma das maiores realizações da minha vida, o dia da minha posse. Meu Deus! Simara, qual é o seu conselho para quem nos acompanha hoje e às vezes está um pouco desmotivado, até pelo momento que a gente vive, né, no Brasil e no mundo? Às vezes já desacelerou, está pensando em desistir, não acha que é capaz, às vezes pensa que passou da idade, pensa que não tem como mais mudar de carreira. Qual é o seu conselho para que essa pessoa seja imparável, como você foi na sua trajetória, em várias áreas, né? Não só dos concursos, mas em várias áreas. Quando a gente... Bom, para você começar a estudar... Então, veja bem, quando eu comecei a estudar, eu me dei esse prazo de 3 anos. Então, acho que as pessoas elas têm que ter consciência de que não é fácil.
Não é fácil, você não dar certo na primeira vez, pode não dar certo na segunda, mas uma hora vai dar certo, uma hora vai dar certo, Deus sabe o que faz, e você tem que querer muito. E quando você quer muito, porque quando você quer muito, você é disciplinado, você é determinado, e você tem fé de que aquilo, a fé, ela não faz você desistir, ela fala, não, vai acontecer, não sei quando, mas vai acontecer. Quem não desiste, uma hora chega lá. Então, o conselho que eu daria para as pessoas, que muitas pessoas estão começando a estudar agora, outras pessoas já estão estudando há algum tempo, outras pessoas não levam tão a sério os concursos, mas se você pegar firme nos estudos, se você for determinado, aquilo ali, não, você tem que querer muito. Então, é isso que eu quero. Se é isso que você quer mesmo para a sua vida, vai com determinação e acredita, porque não tem conversa, não é, Gabriel? Acontece, você vai chegar lá, você vai conseguir, às vezes menos tempo, às vezes um ano. Eu passei em 8 meses, né? Só que, olha só uma curiosidade, eu passei em 8 meses na Polícia Civil de Santa Catarina, mas eu só fui chamada quando eu fui chamada para tomar posse lá em Santa Catarina, eu já tinha tomado posse até na PRF. Então, assim, você imagina, eu passei em 2018, ou em 2017, não, foi em 2000, a prova foi em 2017, a prova de Santa Catarina. Então, você imagina quanto tempo eu ainda ia ter que ficar esperando para tomar posse lá em Santa Catarina. Então, assim, o processo é longo, o processo é lento, o processo é demorado, mas só não consegue quem desiste. Verdade. E você entrou com uma consciência, né, de que é um projeto de médio prazo, nem Sim. diria longo prazo, mas de médio prazo. Às vezes a pessoa entra com tanta sede ao pote, quer que aquilo daí se resolva a vida dela em 3, 6 meses, 1 ano, e talvez não é o caminho, né? Tem que entender que há um tempo de amadurecimento. Ninguém entra numa faculdade ali que demora 4, 5 anos querendo concluir em 6 meses, 1 ano, né? Não é, então, mas você sabe que eu pensei nisso? Antes de começar a estudar para o concurso, eu falei, será que eu faço outra faculdade? Será que eu estava decidindo, quais eram os próximos passos que eu ia dar na minha vida, né? Eu falei, gente, mas para fazer uma outra faculdade, ficar mais 4 anos estudando, ao invés de ficar estudando 4 anos numa faculdade, 3 que seja, eu vou estudar para concurso, que é o tempo que eu me dou. Foi exatamente esse pensamento que eu tive, que ao invés de fazer outra faculdade, eu vou estudar para concurso, que pelo menos com esse daí eu já entro, porque quando a gente sai de uma faculdade, a gente sai novinho ainda inexperiente, né? Do concurso a gente já sai ali, já tem o CFP para fazer a nossa, né? Já teve o CFP no meu caso, no caso da PRF, mas você já sai ali, ó, com a sua garantia, com a sua estabilidade, e tudo que você vai ganhar depois disso, né? Não é o fim da jornada, você ainda pode continuar tentando, você ainda pode continuar estudando, né? O primeiro concurso que você passa, de repente, nem é o último que você vai ficar, mas certamente é isso que as pessoas têm que entender, que é um processo longo, que é um processo lento, que é um processo demorado, mas que não tem segredo, assim, sabe? É só você querer muito, porque quando você quer muito, você é determinado e você não desiste tão fácil. Agora, algumas pessoas, assim, elas ficam estudando muito, muito tempo, mas aí, às vezes não estuda com material adequado, às vezes para um pouquinho, não, só por hoje eu vou parar, só por hoje. Não, eu tinha o meu horário certo para começar a estudar, para terminar de estudar, de segunda a sexta. Aquilo ali era o meu trabalho, né? Eu tinha horário para começar. Então, assim, tem que ter disciplina, tem que ter, né? Tem que ser determinado, porque acontece mesmo. Acontece de verdade. Aconteceu comigo. Silmara, parabéns pela história, pela conquista, pela superação, parabéns por ser imparável, inspiração aqui para milhares e milhares de pessoas em todo o Brasil. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua generosidade aqui conosco hoje. Eu que agradeço, desejo muito sucesso aí para todo mundo que está começando a estudar, para todo mundo que não desiste, que insiste, independente de qual área seja, né? Às vezes as pessoas começam a estudar para uma área, muda para outra, e isso às vezes demora, né? O processo fica um pouco mais lento, né? Mas as pessoas definem, trace seu objetivo, mire ali na sua meta,
e foca naquilo, porque às vezes a gente perde muito tempo. Por exemplo, eu peguei essas matérias para estudar, penal, processual penal, legislação especial, então eu só iria estudar para concursos, né, que caíam essas matérias, porque eram as matérias que eu gostava, eram as matérias que eu estava estudando, eram as matérias que eu sabia bem, né, já as de física, de matemática, economia, essas matérias aí eu não gostava, não. Mas é isso, a gente tem que... de uma certa forma, eu fiz um momento muito prazeroso, o meu momento de estudo, porque eu estava aprendendo coisas que eu gosto muito de tudo que eu aprendi. Eu me tornei uma pessoa muito melhor nesse tempo que eu estudei para concurso, com certeza. Muito obrigado a você que nos acompanha. Assine o canal, deixe seu comentário, deixe seu like aqui. Espalhe este vídeo, compartilhe este vídeo para mais pessoas conhecerem esta história. Toda quinta-feira, às 19 horas, temos aqui uma nova entrevista no canal Imparável. Até a próxima. Fique com Deus.